Eu não assinei nada, nenhum papel, nenhum contrato. Mas, de alguma forma, vendi minha vida em parcelas de atenção. Tudo começou com pequenos depósitos de prazer, uma curtida, um comentário, uma notificação piscando. Pareciam insignificantes, até que comecei a viver por eles. Cada vibração do celular era um pagamento simbólico e eu corria para receber. Mas o que ninguém me contou é que o algoritmo não paga em dinheiro. Ele paga em dopamina e cobra em tempo. Eu acreditava que estava crescendo. Mais seguidores, mais alcance, mais relevância. Mas quanto mais eu subia nesse gráfico ilusório, mais minha presença despencava. Deixei de estar onde eu estava. Minha mente vivia online, enquanto meu corpo assistia à própria ausência. Comecei a perceber os juros. Os dias passavam mais rápido, o sono sumia e eu acordava cansado de acordar. O feed nunca terminava e cada scroll era uma assinatura invisível. Uma nova cláusula dizendo: você nos pertence por mais um minuto. Um dia, olhei o relógio, o mesmo que me acompanhava desde a infância. Ele estava quebrado, parado às 13h17 da madrugada. Foi nessa hora que percebi: o tempo não tinha parado. Eu é que tinha. E o preço da minha pressa ainda estava sendo descontado, minuto por minuto. Foi quando comecei a contar o tempo como se fosse dinheiro. Minutos gastos, horas perdidas, dias inteiros investidos em nada. A cada novo post, eu esperava o retorno. Curtidas, comentários, aprovação. Mas o lucro nunca chegava. A satisfação evaporava em segundos e o vazio sempre voltava com juros. Eu estava falido não no banco, mas na mente. O algoritmo me treinou para acreditar que a visibilidade era sinônimo de valor. E eu acreditei. Transformei minha identidade em conteúdo, minha rotina em performance. Tudo precisava render. Até o silêncio virou desperdício. Comecei a perceber os sintomas do colapso. A atenção fragmentada, a memória curta, o olhar inquieto. Meu corpo estava aqui, mas minha consciência flutuava entre telas. Era como se eu tivesse hipotecado a própria alma para comprar segundos de relevância. E quanto mais eu produzia, menos eu existia. Havia um tipo de desespero invisível em mim. Aquela sensação de que se eu não postasse, eu desapareceria. E de certa forma era verdade. O algoritmo esquece rápido. E quando ele esquece, é como se você nunca tivesse existido. Um dia, sentei em frente ao espelho. O reflexo parecia cansado, mas havia algo pior do que o cansaço. Ausência de propósito. Me perguntei em silêncio. Quanto da minha vida eu já troquei por aplausos virtuais? E a resposta veio num vazio ensurdecedor. Naquele instante, percebi que não havia saldo suficiente para comprar de volta o que eu havia vendido. Meu tempo, minha atenção, minha presença. E o relógio, parado desde aquela madrugada, parecia rir de mim. Como se dissesse: você me vendeu e ainda acredita que o lucro era seu. Desliguei o celular por impulso e por um instante o mundo silenciou. Foi estranho, quase doloroso. Meu corpo reagiu como se faltasse ar, como se a ausência de estímulo fosse uma forma de morte. Mas depois de alguns minutos, algo começou a nascer. O som do vento, o ruído distante da rua, o bater do meu próprio coração. Era como ouvir uma música antiga, uma que eu havia esquecido. Comecei a notar o tempo de novo. O relógio, aquele que antes pingava luz azul como sangue digital, continuava parado. Mas, dentro de mim, o tempo se movia. Sem pressa, sem notificações. Era o tipo de movimento que não gera engajamento, mas cura. Nos primeiros dias de desconexão, percebi o quanto eu estava viciado em ser visto. Como se existir dependesse de olhos alheios. Mas, aos poucos, aprendi a existir sem aplausos, a caminhar sem precisar mostrar o caminho, a rir sem registrar o riso. Foi nesse silêncio que comecei a reconstruir o que o algoritmo havia me roubado: a capacidade de estar. Percebi que cada momento de presença é uma forma de lucro invisível. Que o tempo não é algo que se perde, é algo que se gasta. E precisa ser gasto com consciência. E que a dopamina, esse lucro rápido e efêmero,
É a moeda mais inflacionada do século. Comecei a escrever de novo, não para postar, mas para lembrar. Anotei uma frase no papel com letra tremida. Vendi minutos da minha vida por likes que nunca me pagaram de volta. Olhei para ela e senti algo dentro de mim se partir e logo depois se recompor. Era como se eu estivesse assinando o cancelamento do meu contrato invisível com o vício. E então, sem aviso, o relógio voltou a funcionar. O ponteiro moveu-se com um som suave, quase imperceptível. E naquele tic-tac, percebi algo que nenhum gráfico me ensinou. A vida só tem valor quando o tempo é nosso. Hoje, quando o mundo me chama, eu demoro para atender. Não por descuido, mas por escolha. Descobri que responder ao próprio tempo é mais urgente do que responder à tela. Já não conto curtidas, conto respirações. Já não busco engajamento, busco silêncio. E nesse novo tipo de economia, o lucro é invisível, mas imenso. Percebi que a dopamina é uma moeda volátil. Quanto mais você a persegue, menos ela vale. Mas o tempo é o único ativo que se valoriza quando você o guarda com presença. Ele é finito, escasso e exatamente por isso precioso. E o que antes era vício, agora é vigilância não do algoritmo sobre mim, mas de mim sobre ele. Guardei o celular em uma gaveta. Não como rejeição, mas como reconciliação. Ele não é o inimigo, era apenas o espelho da minha falta. Hoje, uso a tecnologia como uma ferramenta, não como um templo. Ela me serve, não me possui. Às vezes, volto a sentir falta das curtidas. O cérebro ainda pede o aplauso fácil, o retorno rápido. Mas agora, quando esse impulso vem, eu sorrio. Porque sei que cada vez que digo não, ganho algo que ninguém pode monetizar. Minutos que são meus, inteiros, limpos, silenciosos. No fim, entendi que eu não precisava de mais alcance, precisava de mais alma. E que a vida não cobra likes, cobra presença. O relógio continua ali parado às 13h17. Deixei assim de propósito, para nunca esquecer o momento em que percebi o preço da minha pressa e o valor do meu tempo.